Vocês já imaginaram se tornar defensores públicos e chegar naquela atuação que vocês acreditam ser a melhor do mundo e se surpreenderem com a rotina que não era nada daquilo que vocês estavam pensando? Então, eu vou falar hoje sobre a atuação de como defensor público numa área de família. Fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar sobre a rotina de um defensor público atuando na área de família, que foi aonde eu já atuei lá no Recanto das Emas, que na verdade era uma atuação civil e família. Contudo, como era uma vara de direito civil e família, a gente não tinha muito espaço para atuação no civil porque era muito mais burocrático. Uma petição inicial já chegava vindo do núcleo das iniciais. Então, o defensor público da atuação do acompanhamento processual, que era onde eu estava lotado, não redigia as petições iniciais, elas já chegavam. Normalmente era dispensada a audiência de conciliação, porque havia um núcleo de conciliação prévio lá. Então, na verdade, acontecia já diretamente uma contestação, possivelmente abria-se novamente vista para a pessoa, o autor, na verdade, se manifestar sobre a contestação, caso houvessem ali algumas hipóteses que estão específicas no Código de Processo Civil. Do contrário, esse processo já iria para a sentença. Então não tinha muito espaço e a gente faria eventualmente um recurso caso fosse necessário. Essa era a pequena atuação civil nessa atribuição que eu estive lá no Recanto das Emas. Mas o que interessa pra gente aqui é a parte de família, que tomava 99% do meu tempo, porque a gente tem muitas audiências e essas audiências não ocorrem no núcleo de conciliação e sim perante um juiz, até pelo próprio rito de alimentos, do divórcio e várias outras ações possíveis aí que estão envolvidas na área de família. Então, isso exigia que as audiências fossem marcadas, inclusive muitas vezes com a presença do Ministério Público, que em regra estava presente nas audiências. Então era necessária toda essa formalidade e, obviamente, de ter também um defensor público, tanto pelo réu ou pelo autor, caso um desses aí fossem hipossuficientes, ou se ambos fossem hipossuficientes, dois defensores aí, um para analista, um para o autor e outro para o réu atuando nesse processo. E é interessante falar que, diferente de outras lotações, onde eu conseguia me dedicar a um atendimento direto das partes, e era algo que também que me satisfazia muito, principalmente adiantar as prioridades de atendimento, como é o caso das gestantes, pessoas com deficiência, idosos. Nessa atribuição, eu não tive dias onde eu pude fazer isso, porque as audiências eram feitas na sequência todo dia praticamente, a gente tinha audiência, salvo nas sextas-feiras, e ainda assim nas sextas-feiras, excepcionalmente, a gente tinha audiências que eram marcadas com urgência. Então a sexta-feira era um dia liberado, entre aspas, aí, liberado na pauta da vara, mas a gente ainda tinha as atuações específicas aí de casos urgentes que precisavam ser feitos na sexta-feira. Então vejam que o dia praticamente era todo tomado pelas audiências. Eu chegava no núcleo de assistência jurídica e dava uma geral ali no que eu tinha pendente, às vezes de algo que tinha ficado do dia anterior ou algum atendimento que já tinha sido realizado no momento que eu estava chegando ali. Eu tirava algumas dúvidas das pessoas que estavam fazendo o atendimento, dos analistas, dos estagiários, dos colaboradores, e logo em seguida eu já subia para as audiências e ficava aí um bom tempo da minha tarde nessas audiências. Quando eu voltava lá para o final da tarde, lá para 5 horas, 6 horas, que já estava bem próximo de encerrar o expediente, normalmente os atendimentos já tinham se acalmado ou já tinham sido terminados, e eu ficava então com uma bela pilha de petições para corrigir do pessoal que fez o atendimento e fazer meus apontamentos sobre tudo o que tinha sido redigido ali, e aí também a parte burocrática do peticionamento eletrônico. Obviamente que, como as audiências tomavam muito meu tempo, logo em sequência
eu tinha várias peças para corrigir e também para fazer, né? Muitas manifestações dos processos que já estavam ali para que eu fizesse a triagem, para onde eles iriam, o que precisava ser feito, tudo que era mais simples, que eu não precisava mandar para alguém, eu já fazia, e algumas coisas muito complexas também eu já guardava para eu fazer um recurso ou alguma peça mais difícil, que a gente não tivesse um modelo ou algum tipo de instrução mais profunda que era necessário ser feita, eu também guardava para mim. Então, óbvio que isso tomava muito do meu tempo, e era muito comum eu sair dessa lotação aí à noite, né, quando eu estava terminando o expediente. Para mim terminava 8, 9 horas da noite, era muito comum isso acontecer, e aí eu ia para casa. Obviamente de manhã também fazia algumas manifestações nos processos, por conta de ser os processos eletrônicos, então isso facilitava um pouco a vida para fazer um trabalho remoto, e essa lotação ela tomou muito do meu tempo por conta desses casos de família que são bem peculiares. Eles são casos que muitas das vezes a gente tem um modelo, mas é comum também aparecerem casos em que a gente não tem nenhum tipo de modelo, porque são as situações do dia a dia das pessoas, do convívio dessas pessoas que aparecem para a gente redigir as peças e eventualmente fazer os recursos. A jurisprudência não muda muito nesses casos, não são casos assim de alta complexidade, digamos, jurisprudencial, com várias alterações de pensamento nas cortes superiores, então isso dava um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim, sempre que eu ia fazer um recurso, sempre que eu via uma sentença, eu dava uma pesquisada na jurisprudência para ver se tinha alguma coisa nova ou algo que pudesse servir ali de fundamento plausível para fazer um recurso, se fosse o caso, óbvio, se a parte que eu estava representando não tivesse sido integralmente satisfeita sua pretensão inicial. Então isso era mais ou menos a rotina. Eu tinha uma parte da manhã que era dedicada a fazer triagens de processo, dar uma olhada no que estava acontecendo e o que tinha vindo para minha caixa de processos eletrônicos. Durante a tarde, praticamente exclusivamente para as audiências, e no final do expediente, as correções dos atendimentos que tinham acontecido no dia. Nas sextas-feiras, quando não tinha audiência, o que acontecia? As peças complexas, quando eu precisava me concentrar um pouco mais para fazer coisas mais difíceis, onde eu precisava de dedicar muito mais tempo para uma única tarefa e mais concentração, eu usava as sextas-feiras para fazer esse tipo de atuação, além também de conversar com a equipe, fazer uma pequena palestra sobre alguma coisa que eu achava interessante para eles conhecerem, introduzir uma nova ferramenta de trabalho, como foi o caso do próprio Trello, que foi introduzida nessa minha atuação lá. É também uma ferramenta que eu não conhecia muito bem, e eu fui usando junto com o pessoal para tentar melhorar o nosso diálogo e a produção do que a gente tinha pendente para ser feito, muitas vezes coisas que não dava para ser feita na hora, mas a gente precisava ter um controle do que estava acontecendo. Isso foi tudo introduzindo, e eu fiquei sabendo recentemente que inclusive ficou como um legado para a atuação de lá do núcleo do Recanto das Emas, nessa atribuição que eu tive na vara civil e família, né? Então, essa é a atuação na vara de família aqui, a atuação da defensoria com atribuições perante a vara de família aqui no Distrito Federal. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu tenho certeza também que vocês vão gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui. A gente se vê na próxima, e bora assombrar!